Vamos falar de orquídeas? Olá, eu sou o William Gigo. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. E eu resolvi montar esse canal porque muitas pessoas me procuram para tirar informações a respeito das flores que eu acabo postando no Facebook e ficam curiosas em saber como que é o meu cultivo, o que que eu faço para as minhas orquídeas conseguirem florir. E eu resolvi montar um canal de tal maneira que eu pudesse explicar de uma maneira extremamente simples, dentro das minhas limitações, claro, todas as informações que eu sei a respeito do cultivo de orquídeas. Cultivar a orquídea é a maneira mais bonita de nós aprendermos o dom da paciência, porque é através dela que nós vamos conseguir esperar até que a nossa querida orquídea consiga realmente se estabilizar, ter uma condição boa e consiga florir. Não é fácil. O cultivo vai exigir muita paciência nossa, porque ela precisa de uma série de condições para conseguir sobreviver. Ela precisa de um bom plantio, ela precisa de um bom enraizamento, para que então ela consiga te dar flores tão lindas que nós observamos em tantos canais ou até mesmo ao vivo. Algumas pessoas me perguntam assim: William, eu vou no supermercado, eu compro uma determinada orquídea, ela está tão bonita, dura alguns dias, morrem as flores, eu corto o pendão e ela não floresce mais. Não floresce porque, como ela é um ser vivo, ela precisa se adaptar. E existe uma série de adaptações que ela vai necessitar. Ela vai precisar se adaptar com relação ao clima, porque você mudou o ambiente dela. Ela vai ter que se adaptar à nova maneira que você vai utilizar para aguá-la, né? E ela vai precisar também se adaptar com as suas vizinhas, porque ela precisa saber exatamente em que ambiente que ela está, que lado que está o sol, para ela saber que maneira que ela vai florir. Existem infinidades de orquídeas, cada uma com o seu nome específico. Eu mesmo não sei o nome de muitas delas e não vou ficar aqui me preocupando com o nome específico daquela orquídea que nós vamos plantar, que eu acho que não é o seu objetivo. O seu objetivo é: eu quero ter uma minha plantinha ali, eu quero que ela floresça e ela me encante, tanto com a sua beleza, muitas vezes até somente pela cor, ou até mesmo pelo perfume que ela vai exalar, que muitas das orquídeas têm essa capacidade. Não é fácil, mas eu vou te ajudar de uma maneira extremamente simples a como plantar, como que você deve utilizar especificamente um fertilizante, quando você deve jogar esse fertilizante, como que você deve aguar, onde que você vai colocar essa orquídea, né? E saber exatamente como que eu vou conseguir fazer com que ela todo ano sofra um processo de florescimento. Tem orquídeas que muitas vezes a gente compra e ela não floresce todo ano. Eu mesmo tenho muitas orquídeas dessa maneira. Por quê? Porque às vezes aconteceu algum imprevisto no meio desse processo todo. Às vezes foi um jeito que eu aguei errado, às vezes foi um momento em que eu joguei um determinado fertilizante e ela resolveu não me dar flor, às vezes foi as suas vizinhas. Eu tenho orquídeas aqui, que eu tenho ela há mais de 15 anos e até hoje ela não floriu. Eu já mudei ela de lugar, já conversei com ela, se ela vai me dar uma flor esse ano. Às vezes ela vira para mim e fala: ó, não estou gostando de onde você está me colocando, não. Então eu não vou te dar a flor. Então, às vezes eu preciso mudar ela de lugar, às vezes eu preciso ver onde que ela se adapta melhor. Essas modificações não são fáceis, são complicadas. Por quê? Porque a gente precisa ter um pouquinho de paciência para saber exatamente que lugar que eu devo colocá-la, para saber se ela vai conseguir florir naquela região, se ela vai se adaptar àquele local onde ela está. Então, para isso, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Então, é a maneira mais bonita da gente aprender a ter a paciência, cultivando ela todos os dias, sabendo como molhar, que momento que eu vou molhar. Nós estamos no mês de fevereiro de 2022
E nós estamos passando por uma época muito grande de chuva, tá? Né? Tem chovido muito. Aí a pergunta é, William, choveu muito, isso é ótimo para as orquídeas? Nem sempre. Tem orquídeas que não gostam de muita água. Então, isso muitas vezes acontece quando, às vezes, algumas pessoas não têm muito lugar para conseguir colocar as plantas. Às vezes está num apartamento e ela não tem ali um lugar específico para deixar a sua orquídea e não sabe por que ela não floresce. É justamente por causa disso, porque o ambiente na qual você colocou ela não está conseguindo se adaptar. Comprar elas em supermercado, né? Eu mesmo já comprei diversas orquídeas em supermercado. Orquídeas muito bonitas, orquídeas que o pessoal conhece como Phalaenopsis. São aquelas orquídeas que tem aquela flor grandona, que dá uma penca, às vezes dá 2 pencas ou até mais de flores. E a gente leva para casa, fica florido por muito tempo, as flores caem, você vai, corta o pendão e ela não dá flor mais. O que aconteceu, William? É tudo uma questão de adaptação. Nós vamos aprender como fazer com que essa orquídea consiga se adaptar. E você que vai dar condições para ela. E você vai aprender junto comigo, porque eu também já errei muito. Errei diversas vezes. Diversas vezes eu molhei errado, diversas vezes eu replantei de maneira errada, coloquei num vaso que não era adaptado para aquele tipo de orquídea. Aí as pessoas falam assim, você tem que pôr no tronco, ou você vai ter que colocar numa árvore, ou você vai ter que colocar especificamente num vaso de barro. Não, tem que colocar no vaso de plástico. Então, cada pessoa dá uma opinião, cada lugar que você vai, as pessoas têm um jeito que já tratou uma determinada orquídea e aquilo voltou a dar flor novamente, né? Às vezes não. Às vezes acontece especificamente com você e não dá certo. Já tive muitos problemas também com pragas, principalmente as cochonilhas, que matam as minhas orquídeas, judiam delas demais. Então, vamos tratar, ver se a gente consegue meios para que a gente consiga fazer com que ela não dê esse tipo de problema, né? Para que ela não venha a morrer. Já aconteceu também outras vezes da gente ter uma orquídea, ela dá uma flor e morre. Apodrece inteirinho. O que foi que aconteceu? A orquídea teve o último suspiro. Ela tentou, né, corrigir aquele problema que ela tinha para tentar sobreviver pela última vez, que o objetivo principal dela, da flor, é a reprodução. Por isso que algumas flores são muito bonitas, com cores muito vistosas, outras já têm perfume. O que ela quer? Ela quer atrair o inseto para que ela possa se reproduzir novamente e perpetuar a sua floração, né? Mas para isso precisa ter toda uma condição especial para ela. Vou mostrar uma orquídea aqui para vocês, ó. Essa orquídea, de vez em quando eu coloco elas como fotos no Facebook, as pessoas olham e falam, William, eu queria uma orquídea assim, que florisse tudo desse jeito. Essa orquídea tem 10 anos, tá? Então, para ela chegar numa situação como essa, muita paciência eu tive. Muitas vezes eu tive que cortar folhas, muitas vezes eu tive que replantar, muitas vezes eu tive que mudar o tipo de vaso que ela estava. Para que você foi fazendo isso? Para ela poder ir se adaptando, para eu ver em que condições que ela queria para ela poder florir. Mudei ela de lugar, mudei ela com relação ao sol, mudei a questão da questão de jogar água, né? De poder irrigar essa planta, até que ela chegasse numa situação como essa. Ela vai florir todo ano, William? Não necessariamente. Eu já tive orquídeas que deram um monte de cachos num determinado ano, no ano seguinte não deu nenhuma. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa que eu deixei de fazer, essa orquídea não voltou a florir novamente. Então, eu vou te mostrar algumas coisas que a gente precisa fazer para que isso também não aconteça, tá bom? Flores como essas que vocês estão vendo atrás vão durar muito tempo e eles vão ficar um mês florida? Não vai. Não vai ficar. Lamento, porque a grande maioria dessas orquídeas, o que elas querem? Elas querem florescer, elas querem atrair o inseto para que elas se reproduzam novamente e elas deem novas orquídeas iguais a ela.
Então, se ela ficar um tempo e ela vê que não está tendo nada, não está atraindo nenhum inseto, não está virando nada, ela vai morrer. Então, tem orquídeas que duram uma semana, tem orquídeas que duram 4 a 5 dias, tem orquídeas que duram, às vezes, até um mês, né? Essas orquídeas que duram mais tempo é o que a maioria do pessoal quer, porque não quer que elas tenham aquela troca de flores totalmente. Então, para isso, existem muitas flores híbridas, né? Que foram combinações que foram feitas entre orquídeas, de tal maneira que elas dessem flores mais resistentes, que elas aguentassem a questão do clima, que elas aguentassem com relação a mudanças de ambiente e que elas sempre florescessem. Só que mesmo essas orquídeas também sofrem, porque elas vão chegar num determinado momento, elas vão ter que se adaptar a toda essa realidade, tá bom? Então, para isso, nós vamos ensinar para você passo a passo, toda semana eu vou colocar um vídeo para vocês para te explicar, ó, eu fiz isso com uma determinada orquídea, ela não gostou, eu tive que mudar, eu troquei novamente, ela não gostou, eu precisei mudar de novo, eu tenho que ir adaptando até ela chegar naquela situação que ele quer, tá bom? Primeira vez que você está cultivando orquídeas, então você vai comprar a sua primeira orquídea, vai adquirir ela, vai cuidar dela direitinho, todo dia, toda vez que você a vê, você vai conversar com ela, porque é um ser vivo, né? Você vai explicar para ela que você está cuidando dela, que você quer que ela te dê flores, tá bom? Então, todo dia você vai cultivar. Não tenho uma, tenho várias, tenho 10, eu tenho 20 orquídeas. Uma floresce, outras não florescem. Vamos ver o que está acontecendo. Não é o lugar que você está colocando, não é o jeito que você está pondo água. Você já jogou algum fertilizante nessa orquídea? Quando você comprou essa orquídea no supermercado, você tomou o cuidado de, por exemplo, trocar ela de vaso depois que ela perdeu as flores? Você trouxe essas orquídeas muitas vezes das lojas, das floriculturas, ou trouxe do supermercado mesmo. Quando você trouxe essas orquídeas, você colocou elas dentro do carro, ligou o ar-condicionado, você sufocou essa orquídea lá dentro do carro, aí você já tirou ela, colocou ela no vaso, colocou ela dentro de casa, jogou água em cima dela, você está fazendo ela sofrer, coitada. Ela não tem condições de se adaptar rapidamente a todas essas mudanças de clima, né? Então, a gente precisa ir devagarzinho, precisa ir, né, combinando com ela uma situação, até que ela chegue para você e fala, não, realmente, esse lugar, para mim, está ótimo, agora eu tenho condições de florescer. E ela vai te dar flores maravilhosas, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cheiro, de todas as maneiras possíveis para poder te agradar e iluminar a sua casa, tá bom? Por isso que todas as vezes que eu coloco as minhas publicações no Facebook, eu sempre coloco lá que é um prazer, é um dom de Deus, né? Nos iluminarmos com uma imagem tão bonita, com um cheiro tão maravilhoso de uma planta tão simples, uma planta tão bonita, uma planta tão frágil, né? Que a gente está ali para poder cuidar dela, tá bom? Se você está curtindo o nosso vídeo, não esquece de colocar o joinha aí para nós, não esqueça de se inscrever, porque daí toda semana, quando a gente fizer as publicações, você possa ser notificado, tá? E a gente consiga aí levar esse canal aí por um longo tempo e vocês consigam aprender comigo o pouquinho que eu sei, não sei tudo, já errei muito, mas a gente vai errar junto, a gente vai aprender juntos para que a gente consiga cultivar da melhor maneira possível. Vou mostrando meu orquidário conforme vai passando o tempo, vou colocando em outras posições a câmera para você ver que tipo de plantas que eu estou colocando, o que eu usei como maneira de fazer ela estabilizar naquele local e ela conseguir me florir, né? Não gosto muito de ficar tirando as flores dos lugares delas a partir do momento que ela dá floração, porque ela já entendeu que ali está bom para ela, a iluminação para ela está bom, as vizinhas dela são agradáveis, ela está gostando dos vizinhos, então ela consegue ficar ali de maneira bastante saudável e conseguir florir, tá bom? Então é isso que eu queria transmitir na nossa primeira aula, a nossa primeiro ensinamento, né? E a gente vai aprendendo aí durante todo esse longo percurso que a gente tem pela frente, até que a gente consiga ter grandes orquídeas, grandes flores, muito perfume, né, dentro da nossa casa, para nos agraciarmos com essa bênção que o nosso Senhor nos dá. Tá bom?
Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.